Então, boa noite a todos. Hoje, terça-feira, dia 3 de maio de 2022, em nome do Centro Espírita Allan Kardec de Bento Gonçalves, da AME Serra Gaúcha, mais uma vez a nossa saudação a todos. Nós teremos hoje, então, a palestra com a Samira sobre superando a perda de entes queridos. Eu queria relembrar a todos que depois do término da apresentação da Samira, nós teremos a nossa irradiação costumeira. Então, aqueles que o quiserem, então, providenciem já suas águas para, no momento da prece, também receberem os eflúvios que todos almejamos. Então, eu gostaria, inicialmente, antes de passar a palavra à Samira, e pedir à Diva que, por gentileza, faça a prece de abertura. Obrigada, Vitória. Boa noite a todos. E o momento da prece é aquele momento em que nós nos recolhemos dentro de nós mesmos. E nós nos lembramos do Pai Criador que nos deu a vida. Nós nos lembramos de Jesus, aquele mestre amigo, bondoso e querido, que está sempre conosco, que nos deixou um roteiro luminoso que nos ajuda a pautar nossos passos rumo à nossa própria evolução, para podermos cada dia mais entender o nosso mestre e chegarmos mais próximos ao seu coração. Nós nos ligamos hoje a esse Jesus querido. Nós nos ligamos também a todos os amigos da espiritualidade que estão conosco, nossos anjos de guarda, nossos amigos protetores e todos aqueles que, em espírito, assistem como nós às palestras desta noite. Porque não somos só nós, na veste de carne, que precisamos ouvir um pouco sobre os ensinamentos do nosso mestre. Somos todos nós, espíritos caminhando para a evolução. E agradecidos pela presença querida dessas bênçãos divinas e desses amigos da espiritualidade, nós pedimos que estes nossos amigos possam envolver a Samira em tranquilidade e em paz, para que ela possa falar a sua palestra e depois encaminhar as irradiações da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Diva. Então, vamos passar a palavra a Samira José Turconi, que hoje fará, então, a palestra sobre superando a perda de entes queridos. Então, Samira, agora é contigo. Boa noite a todos. É uma alegria, uma satisfação estarmos novamente reunidos nesse trabalho abençoado da live e da irradiação. Que possamos, mentores amigos, nos envolver a todos. Nós hoje vamos conversar sobre um tema que nós escolhemos e que poucos falamos sobre isso, superando a perda de entes queridos. Nós escolhemos esse tema porque nós nos lembramos disso normalmente próximo do Dia dos Finados, mas esquecemos que todos os dias os nossos entes queridos deixam a Terra. Então, a morte é uma das maiores experiências de impotência do ser humano.
e todos nós precisamos conversar sobre ela, porque todos passaremos por ela. A morte não planeja conosco, não pergunta quando pode chegar, ela simplesmente vem abrupta ou de mansinho, e ela chega para todos nós. Às vezes somos nós que desencarnamos, e às vezes são os nossos entes queridos. Então, dentro desse ciclo que nós, quando reencarnamos, adotamos, no sentido de nascer, crescer, envelhecer e morrer, nós temos que conversar sobre esse fenômeno natural chamado morte. Porque às vezes as pessoas entendem que não falar sobre a morte, ela não chegará. Ao contrário, nós precisamos compreender como é que se dá esse fenômeno natural de tudo que é da matéria, um dia fenece e morre. Então, a dor, conquanto seja muito intensa, principalmente nesses 2 anos, onde nós tivemos muitas perdas, muito próximos e de uma maneira abrupta, através da pandemia da Covid, nós vemos que muitas pessoas ainda não conseguem lidar muito bem com a perda desses seus entes queridos. E quando nós falamos em perda, é porque ainda assim nós nos sentimos. É como se nós perdêssemos alguém para sempre. É como nós raciocinamos que os nossos queridos que partem, eles acabam. E não é assim que realmente ocorre. Por isso, nós precisamos compreender para tentar superar racionalmente a partida dos nossos entes queridos. O próprio Jesus nos chama a atenção. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Sabendo que nós encarnados, nós no mundo físico, teríamos e temos aflições. E uma das grandes aflições do ser humano é a morte. A morte sua, a morte dos seus entes queridos. Qual a dor quando nós vemos uma mãe enterrando o corpo do seu filho, uma esposa dando adeus para o seu marido, um irmão privado da convivência de uma irmã, ou simplesmente a ausência física dos nossos amigos queridos. Todos eles partem deixando os nossos corações essa aflição, essa dor. Então, como conciliar essa dor com a justiça e a bondade de Deus? Nós temos que lembrar que todos estamos de passagem na Terra e todos nós iremos partir um dia. A morte é esse fenômeno natural, mas nós ainda não conseguimos tratar como um fenômeno natural. E muitos de nós nos paralisamos diante da morte dos nossos entes queridos. Então, é fundamental que nós venhamos a entender que para morrer basta estar vivo. Então, todos nós iremos partir daqui um dia. Mesmo que nós não venhamos a compreender isso como uma oportunidade da própria renovação, da própria evolução do espírito. Nós todos fomos criados simples e ignorantes, mas com a destinação divina da perfeição. E para obtermos essa perfeição, uma vida única não basta.
Então, nós precisamos reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar, num ciclo até atingirmos essa perfeição. E quando, diante de um sofrimento da partida de um ente querido, nós muitas vezes nos vemos fragilizados, nos vemos indivíduos sem estímulo para continuar. Diante dessas perdas dolorosas, as pessoas se sentem praticamente como se tivessem sido roubadas de alguém que elas tinham o direito de estarem com elas. Essa sensação provoca grande sofrimento e, às vezes, provoca revolta, negação, raiva, depressão e culpa, e muitas outras tantas emoções que vão castigando internamente, vão minando todo o organismo daquela pessoa que fica, sem avaliarmos também o sofrimento daquele que vai e sente todas as nossas emoções, porque ele ainda continua ligado com os seus amores. Então, diante da morte, da perda de um ente querido, nós precisamos ressignificar esta dor da separação. Desculpem, esta dor daqueles com quem amamos, daqueles com quem convivemos. Muitos de nós nos sentimos com uma dor profunda no coração. Outros sentem um vazio imenso na sua vida. Parece que a vida não tem mais significado. Parece que simplesmente foi levado tudo que trazia interesse para aquela pessoa. E é importante, sim, que nós venhamos a compreender que todos nós, mais cedo ou mais tarde, estaremos enterrando os nossos entes queridos, ou eles estarão acompanhando as nossas últimas horas. Por isso, esta dor, se não compreendida, se não ressignificada, se não entendida, pode levar o indivíduo a buscar uma terapia. E ele deve até buscar, se ele não está conseguindo sair desse sofrimento sozinho. E às vezes chegam nos consultórios dos terapeutas, dos psicólogos, dos psiquiatras, em profundo desespero, numa situação até muito lamentável. Nós não podemos estabelecer um critério de tempo para a superação desta dor, mas sabemos que esta dor se torna mais intensa quando alimentada. Quando alimentada as emoções da culpa, da mágoa, da revolta, do desespero. Então, é necessário, sim, que nós venhamos a compreender que a maioria das pessoas que procuram esses consultórios médicos, consultórios dos terapeutas, eles precisam dessa ajuda e devem procurar. Tem pessoas que não aceitam a terapia, porque se mostram fortalecidos, mas que por dentro estão esfacelados. Então, é necessário, sim, que venhamos a orientar aqueles que conosco convivem, ou nós mesmos devemos procurar a ajuda deste profissional. Por quê? Porque, independente de como nós encaramos a morte dentro das nossas crenças, nós vamos sentir falta física daquele que estava conosco, seja nosso pai, nossa mãe, nosso marido, nossa esposa, nossos filhos. Então, esse
espaço físico que não é mais preenchido por aquele nosso afeto, ele deve ser reorientado na nossa vida, porque a vida segue e nós precisamos seguir. Nós não podemos interromper a nossa vida, mesmo que nos sintamos vazios, desmotivados, depressivos. Nós precisamos reorganizar. Por isso, nós escolhemos esse tema hoje, que é superando a dor da perda de um ente querido. E trazemos justamente a doutrina espírita, que vai nos falar desta contextualização de consolo para a humanidade. O Espiritismo, ao nos explicar, ao nos esclarecer que a morte é um fenômeno da matéria, mas que o ser, o indivíduo, não é matéria, é um espírito imortal, ele está temporariamente, como Samira, como Vitório, como Diva, como Helena, como Rogério, como Sônia, nós estamos numa encarnação, mas nós não somos daqui. E o Espiritismo nos traz este consolo, porque ele nos explica que ninguém fenece, que ninguém morre, que nós temos um ponto de partida quando saímos das mãos do Criador, mas que nunca mais acabaremos, nunca mais teremos fim. Só temos uma ascensão de progresso até a perfeição. E essa ascensão é infinita. Então, o Espiritismo traz nos seus diversos esclarecimentos, ele traz este fundamental, que é o consolo para a humanidade, quando ele nos diz que esta separação ocasionada pelo fenômeno natural da morte é uma separação temporária. O Espiritismo nos consola quando ele nos comprova a sobrevivência da alma, através de todos os estudos, através de todas as pesquisas feitas no século XIX por Allan Kardec, por todos aqueles estudiosos, cientistas que fizeram a parte da primeira parte desta doutrina consoladora, que nos estabeleceram, então, esses esclarecimentos. O Espiritismo traz o consolo da humanidade quando ele contempla a comunicabilidade com os tais mortos, com os desencarnados. Quantos de nós já ouvimos falar das cartas consoladoras de Chico Xavier? Quantos de nós já fomos até testemunhos destas cartas, quando soubemos que as pessoas iam até Uberaba e recebiam estas cartas? Nós vimos também o filme da vida de Chico Xavier, contemplando tantas pessoas, e ainda hoje, muitos centros espíritas, eles se dedicam a trazerem a comunicação dos entes queridos que partiram. Então, o Espiritismo nos consola, nos demonstrando que os laços de amor são eternos e que esses laços não se rompem jamais. Quando nós aqui fortalecemos os laços de amor, estes laços não se rompem jamais. Os únicos laços que se rompem são os laços do ódio, que vão se romper para darem lugar aos laços do amor. E este amor é eterno, ele só se fortalece, mesmo e apesar da distância que nós possamos nos encontrar com aqueles nossos entes queridos. O Espiritismo nos consola porque ele
revela que haverá este encontro com aqueles com quem nós tivemos esse convívio amoroso. Ele nos demonstra que os espíritos no mundo espiritual também se reúnem com aqueles afins, com aqueles que se amam, mesmo às vezes estando em planos diferentes no mundo espiritual, eles podem ser contemplados com aqueles espíritos que nutrem este amor eterno. Nós vamos ver isso principalmente nos livros de André Luiz, onde há aqueles encontros amorosos nos diversos planos da espiritualidade. E Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens. Então, nós não precisamos nos desesperar, porque esta vida futura será contemplada a todos nós. Aqui a vida é de passagem, mas na espiritualidade é a verdadeira vida e todos nós retornaremos para lá. Então, todos nós reencontraremos os nossos entes queridos. Por isso, além da morte, aquele que você amou vive. E às vezes vive em maior, em maior intensidade do que quando ele estava aqui. Às vezes ele lá está muito mais ativo, muito mais disposto, muito mais conectado do que ele esteve quando esteve limitado a um corpo físico. Então, tenhamos a certeza de que eles continuam a viver, continuam nutrindo os amores que nós nutrimos por eles, e eles estão conectados conosco, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, em todos os momentos de suas vidas. Por quê? Porque o próprio Allan Kardec vai fazer um questionamento aos mentores amigos, em que se torna a alma no instante da morte. E os benfeitores respondem: ela volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Quando os benfeitores falam que deixou momentaneamente, é porque a nossa vida, por mais longa que seja aqui na Terra, ela é considerada como um momento quando comparada com todas as vidas, quando comparada com a eternidade, que é a vida do Espírito. Então, quando nós entendemos profundamente esses ensinamentos dos benfeitores amigos, nós sabemos que é por um tempo essa distância dos nossos entes queridos, que é por um momento que nós estaremos com eles novamente. Por quê? Porque a doutrina espírita nos explica que nós somos espíritos, estamos num corpo e temos um perispírito que faz a ligação justamente entre o espírito imortal e o corpo mortal. E assim nós vamos entender quando Kardec nos diz: o homem compõe-se de corpo e espírito. O espírito é o ser principal, racional, inteligente. O corpo é o invólucro material que reveste o espírito temporariamente, para preenchimento da sua missão na Terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. O corpo usado
destrói-se e o espírito sobrevive à sua destruição. Privado do espírito, o corpo é apenas matéria inerte, qual instrumento privado da mola real de função. Sem o corpo, o espírito é tudo, a vida, a inteligência. Em deixando o corpo, torna ao mundo espiritual, onde paira para depois reencarnar. Nós, assim, conseguimos compreender que, apesar de nós darmos muito valor ao nosso corpo e menos valor à essência que somos como espíritos imortais, Kardec traz a explicação perfeita. Nós temos um corpo que é temporário. Nós, espíritos, temos a inteligência, temos a vida, e que isto segue aonde nós formos no mundo espiritual. Então, a morte física só separa transitoriamente os espíritos afins, os espíritos amorosos, afetivos, que voltam a reunir-se na erreticidade, isto é, no mundo espiritual, estreitando laços e fortalecendo as uniões fundamentadas no amor verdadeiro, que confere resignação diante da perda de entes queridos. Ora, se nós entendemos que esta separação física é temporária, se nós temos a certeza de que ninguém fica para semente, de que todos nós iremos morrer na carne e sobreviver no espírito, nós vamos, assim, fortalecendo os nossos laços de união através desse amor verdadeiro e vamos compreendendo que não há razão para desespero, para revolta, para brigas com Deus, para esse sentimento de depressão, de angústia que muitos de nós amealhamos quando nosso ente querido parte antes de nós. E lembramos sempre que os benfeitores se encarregam de nos acolher e acolher os nossos entes queridos quando nós deixamos a carne. Aqui nós trazemos uma figurinha que é descrita no livro de Chico Xavier, no livro Voltei, o irmão Jacob, que no momento da sua desencarnação, Dr. Bezerra de Menezes vem recebê-lo, porque ele conhecia Dr. Bezerra de Menezes e era, na realidade, esse irmão Jacob era o Frederico Fininger, que era o presidente da Federação Espírita Brasileira e que era um homem extremamente bondoso, que fez muita caridade, que auxiliou muitas pessoas. Então, ele fora recebido, além dos seus familiares, também por Dr. Bezerra de Menezes. Então, nós vemos que ninguém chega no mundo espiritual sozinho. Quantos de nós conhecemos aquelas pessoas que, diante de uma doença prolongada, vê vultos no leito da morte, isto é, vê seus antepassados, vê seu pai, sua mãe, que já desencarnaram há muito tempo. Nada mais são do que aqueles espíritos bondosos que vêm buscar a sua alma querida. Mas este período de luto é um período que toca todos nós. Este período é aquela resposta a uma perda e que se caracteriza como um tempo. É um tempo esperado, é um tempo que deve ser vivenciado, é um tempo que varia de acordo com cada pessoa, mas ele precisa ser sentido. Ele não pode ser escamoteado, ele não pode ser escondido. Ele deve ser
vivenciado, justamente porque este período de luto é o período de uma nova adaptação, de uma nova organização da nossa vida sem aquele nosso ente querido. E ele tem uma variabilidade de tempo para cada pessoa. Depende muito. Os psiquiatras consideram um luto aceitável, uma tristeza, um isolamento parcial da pessoa de 6 meses, de 1 ano, de até 2 anos. Mas um luto que é maior do que esse tempo, ele deve ser acompanhado por um terapeuta, porque aí a pessoa poderá não estar conseguindo sair daquela profundidade de tristeza onde ela se colocou. Então, é preciso, sim, que nós venhamos a compreender este período, porque as pessoas investidas dessa tristeza profunda, elas gostariam de estar onde está o seu ente querido. E não é muito raro nós vermos pessoas envolvendo as lápides ou visitando o cemitério justamente para crerem-se mais próximo dos seus entes queridos. Porém, nós temos que lembrar sempre de que quem morre não morre, apenas muda de endereço e continua a receber nossos pensamentos cheios de amor e saudade ou de revolta e sofrimento. Como o que nos liga aos nossos entes queridos são os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, quando nós vamos até o cemitério para chorar pelos nossos entes queridos, nós aí chamamos eles para estarem lá. Então, é muito melhor nós nos lembrarmos deles nos nossos lares, colocando umas flores, agradecendo o convívio, estarmos reverenciando aquele período amoroso com que estivemos com eles. E não buscarmos as áreas de um cemitério ou uns lugares ermos para aí vivenciarmos esse momento de tristeza. Ao contrário, nós temos que nutrir o amor, o agradecimento para aquele nosso ente querido que nos trouxe tanto amor. Lembrando de Jesus, quando ele disse: deixai os mortos enterrar os seus mortos. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que nós devemos ter respeito, sim, pelos nossos mortos, mas deixar aqueles que já estão mortos para a vida eterna que cultuem aqueles restos mortais, aqueles corpos inertes. Por quê? Porque quem está vivo para a vida eterna sabe que seus entes queridos continuam vivos e não precisam estar acorrentados àquelas condições de tristeza profunda, aquela situação de não desligamento do seu ente querido. Deixai os mortos enterrar os seus mortos, quer dizer, você que acredita na vida futura, sabe que o seu morto não está morto. O que morreu é o corpo. O seu ente querido está muito vivo. E está tão vivo que percebe os seus sentimentos, que capta os seus pensamentos de revolta, de tristeza, de desvalia. Então, meu querido, deixai de o destino de enterrar ou cremar conforme o desejo daquele que partiu, ou o desejo da família, conforme foi estabelecido, mas entender
que o seu ente querido está absolutamente vivo. Porque o próprio Chico vem nos lembrar: aqueles que amamos não morrem jamais, apenas partem antes de nós. E nós também vamos partir antes de outros amores que deixaremos, e eles assim sucessivamente. Por quê? Porque a maneira que uns chegam para a encarnação, outros partem através da desencarnação. E quando nós compreendemos isso, nós temos que racionalizar a visita ao cemitério. Nós temos que, sim, cuidar daquelas estruturas, tanto dos jazigos quanto dos jardins, mas temos que limitar isto a essa atividade apenas física. Por quê? Porque as pessoas entendem que devem frequentar os cemitérios. E aí, nós trazemos o questionamento que Kardec fez no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta: a visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? E os benfeitores respondem: a visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente. É a exteriorização desse fato, isto é, eu demonstro externamente que eu me importo com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, com meu marido, enfim. Porém, os benfeitores continuam: eu já vos disse que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se a lembrança é ditada pelo coração. E às vezes as pessoas têm medo de orar pelos seus entes queridos dentro do lar. Então, mandam rezar missas, vão ao cemitério, vão em algum outro lugar. Por que não orar dentro do seu lar por aqueles que já partiram, que também recebem as nossas vibrações, como diz aqui o mentor: eu já vos disse que a prece é o que santifica o ato de lembrar. É através da prece, agradecendo a presença daquele nosso ente querido, agradecendo a convivência, que vai santificar a lembrança que nós temos dele. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca: as preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra têm por fim não apenas proporcionar-lhes uma prova de simpatia, mas também ajudá-los a se libertarem das ligações terrenas, abreviando a perturbação que segue sempre a separação do corpo e tornando mais calmo o seu despertar. A prece deve ser efetuada sempre, em qualquer momento, porque aí nós vamos estar fortalecendo aquele que partiu, porque ele também não queria partir, porque aquele nosso ente querido também sente saudades de nós, ele também queria ficar, mas ele já cumpriu a sua tarefa aqui, e Jesus já nos disse que ele iria antes para preparar o lugar. Então, nós temos que ter essa confiança que aqueles que já partiram também foram acolhidos pelos mentores amigos. Herculano Pires nos diz: os que partem antes de nós concluíram a sua tarefa e estão livres dos tormentos da vida terrena. Mas, como nos amam, continuam ligados a nós pelo pensamento, pelo sentimento, pelo amor que nos dedicam. Eles vivem e nos esperam para o reencontro. Então, é essa certeza que nós temos que ter. Não é fácil a despedida física. Nós ainda estamos numa condição moral de espíritos imperfeitos, onde a matéria tem a preponderância sobre os nossos sentimentos. Então, esse período de
em intervalo que nós vamos nos encontrar separados, para nós é muito difícil, para nós ainda é muito dolorido, mas nós precisamos entender que quem cumpriu a sua tarefa está livre para seguir e vai aguardar o reencontro. Quando Kardec vai justamente buscar esta compreensão, ele questiona os benfeitores no Livro dos Espíritos. Como as dores inconsoláveis de nós que aqui ficamos afetam os espíritos a quem nós dirigimos a revolta, a culpa, a agressividade. Por que tu foste? Por que tu morreste? Não era hora. E os benfeitores respondem: uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê a falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao adiantamento dos que o choram, e talvez a sua reunião com estes. Vejam como os benfeitores são cuidadosos nos dizer que dor, sim, nós vamos sentir, mas uma dor incessante e uma dor descabida, uma dor de inconformidade, ele toca de maneira muito triste aquele nosso ente querido que partiu, porque ele, como se vê vivo, ele sente, ele recebe o influxo dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. E aí, então, ele entende que é falta de fé daqueles que ficaram. Mas será possível superar e seguir a vida quando nós perdemos um ente querido muito importante na nossa vida? Será que é possível superar e seguir a vida? Claro que sim, todos nós já perdemos entes muito importantes nas nossas vidas, mas nós vamos buscar esta organização que nós trazemos em algumas questões para ajudar aqueles que tiveram esta perda neste período tão triste que estamos vivenciando da pandemia, onde os jornais, as televisões mostraram um aumento das mortes e que quando nós vamos verificar isso nos números, nós vamos ver que em 2020 morreram menos pessoas que em 2019. Porém, a morte daqueles que foram nos anos de 2020 e 2021, através da pandemia, morreram de forma abrupta. Então, foi muito dolorido. E por isso nós organizamos alguns itens de como superar a dor e da perda de um ente querido. Nós trouxemos alguns itens para que você, que ainda está amealhando esta dor, consiga reorganizar a sua vida, consiga colocar dentro de si estas orientações para a sua própria ajuda. Vivencie as fases do luto. As fases do luto, nós sabemos que existem a negação, a raiva, a barganha, a depressão e, por último, a aceitação. Existem essas fases e tem pessoas que ficam na primeira, negam que o indivíduo ou seu companheiro, ou seu pai, ou a sua mãe, ou seu filho morreram. Nós temos que vivenciar. Primeiro vem a negação, não, ainda não caiu a ficha. Depois vem a barganha, ou vem a raiva, ou a gente pula para a depressão, ou a gente vai para a última, que é a aceitação. Não é fácil, nós sabemos disso, porque nós também tivemos já perdas muito importantes na nossa vida, mas nós precisamos começar a buscar dentro de nós
a força e vivenciarmos estas fases. Saiba quando pedir ajuda. É muito importante você que está passando por uma situação da dor da perda de um ente querido. Buscar ajuda não significa que você é frágil, que você não reage, não. É que nós precisamos, às vezes, buscar ajuda de compartilhar a nossa dor, de buscar ajuda de compartilhar os nossos sentimentos, as nossas emoções, buscar uma ajuda terapêutica, buscar uma ajuda profissional ou simplesmente buscar ajuda de um familiar que possa dividir conosco aquelas fases do luto que nós ainda estamos vivendo. Liberte-se da culpa. Sempre esse sentimento de culpa estará muito presente. Por quê? Porque nós sempre acabamos buscando este sentimento para justificar. Eu poderia ter feito mais, eu poderia ter estado mais presente, eu poderia ter agido diferente. Ora, nós sabemos que nós demos naquele momento o que nos era possível. E isso é muito importante para que você saiba que você amou e fez pelo seu ente querido o melhor que estava por você. Isso é um sentimento maravilhoso, porque vai te libertando da culpa, porque vai libertando de todo aquele aprisionamento que a culpa elevada à sua densidade maior, ela traz um remorso, ela paralisa. Então, liberte-se da culpa, livre-se disso, para que você consiga seguir. E também para que você liberte o seu ente querido desse sofrimento. Reorganize a sua vida. Quando nós falamos isso, nós falamos justamente porque se aquele ente querido é o nosso companheiro nessa viagem, seja como pai, ou como filho, ou como marido, ou como esposa, às vezes nós precisamos reorganizar nossa rotina, porque ele não estará mais aí. Eu lembro quando faleceu o meu sogro, que ele fazia tudo pela minha sogra, no sentido de compras, de trazer as coisas para dentro. Eu lembro que ela, se não tivesse o apoio dos filhos, ela não saberia fazer. Então, tem que reorganizar a vida no sentido de que nós sempre estaremos sendo apoiados por aqueles que estão conosco. Deus nunca coloca um fardo maior do que aquele que nós podemos carregar. Então, é importante isso, que você dê esse passo à frente para reorganizar a sua vida. Não tenha medo de sorrir. Não é sorrindo que você vai demonstrar que goste mais ou menos daquele ente querido que se foi. Sorrir também faz parte da vida. Sorrir também é importante para alimentar as suas próprias células com essas energias descarregadas pela dopamina, pela ocitocina, pela serotonina, que são esses hormônios que são liberados quando nós estamos com entes queridos que nos produzem essa nova alegria de viver. Cuide das suas emoções. Muito cuidado com isso, porque às vezes nós queremos escamotear. Não, tá tudo bem, eu vou aguentar, eu vou sair dessa. E a pessoa, no início, ela se sente forte, mas com o passar dos meses, onde as pessoas já retornaram para suas atividades normais, aquela pessoa que tem a dor da perda, ela começa a aprofundar numa depressão e descuidando-se das suas emoções,
pode aí vir a uma situação mais grave. Só quem já passou por uma perda sabe. Isso é muito importante, porque por mais que alguém te diga, eu sei como tu estás te sentindo, nós não sabemos. Nós podemos imaginar. Por quê? Porque só quem já passou por uma perda sabe. E, às vezes, nós queremos fortalecer o outro, dizendo assim, eu também perdi meu pai, então eu sei como é perder um marido ou perder um filho. Não sabe, porque nós não podemos mensurar. As perdas são individuais. As dores, o aprofundamento da dor no sofrimento é muito individual. Ore muito. É uma das coisas que eu vejo que é muito importante. Ore, porque o próprio Jesus já nos falou. Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Ele já falou, nós nos conectamos com Jesus através do pensamento. Ele é o nosso bom pastor, ele é o nosso governador, ele é o nosso irmão mais velho, ele é o nosso cuidador, porque ele aceitou das mãos do Criador todos nós como suas ovelhas. Então, vamos recorrer a Jesus como irmão mais velho, como alguém que sabe, através das nossas orações. Vamos orar de coração a coração, como ele diz que ele sabe como nos aliviar das dores, das aflições. André Luiz nos diz: a saudade somente constrói quando associada ao labor do bem. Muitas pessoas sabem que o antídoto da depressão é o trabalho. André Luiz já nos diz isso, que a saudade que nós sentimos dos nossos entes queridos que já partiram, ela constrói somente quando nós estivermos trabalhando no bem. Por isso é importante buscarmos o trabalho no bem, mesmo com o coração partido, mesmo com o coração sangrando, porque aí nós estaremos ressignificando, isto é, dando um significado para a nossa dor. E Jesus já nos alertou: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito, pois me vou para preparar o lugar. Depois que eu me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de onde eu estiver, também aí vós estejais. Então, ele vai nos cuidar enquanto nós estamos aqui encarnados e depois de desencarnados. Então, ele cuida dos nossos entes queridos, porque assim ele prometeu, e assim ele sempre cumpre aquilo que ele nos falou. André Luiz nos diz: há tempo de morrer como há tempo de nascer. Não é determinado o dia exato, mas o tempo próprio. Quando alcançado o período de renovação, seremos subtraídos à forma grosseira, de modo a nos transformarmos para o novo aprendizado. A nossa ascensão é infinita. Nós temos que ir e voltar tantas vezes quantas necessárias para atingirmos essa perfeição. Então, compreender que a morte faz parte da vida é compreender a morte como um umbral, isto é, uma passagem, uma porta. Nós aqui estamos encarnados. Ao passarmos por esse umbral, por essa porta, por essa passagem, estaremos desencarnados. Quando retornamos para cá, reencarnamos. E assim vamos e voltamos até sermos
espíritos puros. Chico Xavier escreve no Consolador uma orientação de Emmanuel: desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma aldeia para uma metrópole. Se não se encontrar preparado, sofre muito. Por isso, nós temos que falar sobre desencarnação, sobre a vida no mundo espiritual, sobre a nossa desencarnação, sobre a desencarnação dos nossos entes queridos, justamente para tornarmos estas idas e estas vindas absolutamente fenômenos naturais. Porque quanto mais nós nos educarmos para a morte, mais nós estaremos nos educando para a vida. É como esta imagem refletida nas águas calmas. Tudo que está em cima está embaixo. Quanto mais nós nos educarmos para a vida, para os valores reais da vida, melhor nós estaremos nos educando para quando deixarmos desta vida. Quando nós colocarmos a importância das coisas do espírito acima da importância das coisas da matéria, que ainda não sabemos fazer, nós estaremos nos educando para esta vida do espírito imortal. Todos somos visitantes deste tempo, deste lugar. Estamos só de passagem. O nosso objetivo é observar, crescer, amar e depois voltarmos para a nossa casa. A morte não é o fim, é tão somente o retorno à verdadeira vida do espírito imortal. Esta vida é passageira, mas a vida do espírito imortal é a definitiva. A morte é a mudança completa de casa, sem mudança essencial da pessoa. O que nós somos aqui, nós somos no mundo espiritual. O que os nossos entes queridos eram para conosco, eles continuam sendo no mundo espiritual. Aqueles que nós amamos continuam sendo amados por nós. E eles nos amaram aqui, continuam nos amando de lá. Por isso, Emmanuel nos diz, devemos cuidar do corpo como se ele fosse eterno, e do espírito como se fosse desencarnar amanhã. Porque esse trem de retorno, todos tomaremos de volta para a nossa casa espiritual. E assim é que nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, é uma lei que Deus determinou para todos nós. Com isso, meus queridos amigos, eu quero agradecer de coração por vocês estarem me ouvindo até agora, nessas nossas reflexões sobre a morte dos nossos entes queridos. Muito obrigado a cada um de vocês. Obrigado, Samira, por essas ótimas reflexões. Vamos, então, a partir desse momento, antes de darmos continuidade às atividades com a prece final, interrompermos, então, a gravação para depois darmos a sequência.